Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim, senhora. Bom. Tudo bem. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o anexo 2, né, da NR17, que é a questão do call center. Vou compartilhar meu material. A última revisão que a gente tem desse anexo, né, ela foi publicada aí, de acordo com a portaria de 2007. A gente sabe que a NR17 está vindo com uma revisão, né, mas qual é a abrangência realmente da revisão, eu realmente não me recordo. Eu cheguei a participar da consulta pública, né, mas as mudanças eram mais no corpo da NR mesmo. Nos anexos, a princípio, eu não me recordo de nenhuma mudança, né. Vou tirar isso daqui para o outro lado. Então, quando a gente fala aí de telemarketing, né, teleatendimento, a gente está falando de todo o trabalho que é feito através de uma central telefônica, né, sendo aí o ativo ou receptivo, né, sendo na modalidade de só prestação de serviço ou de comercialização, né. Então, está contemplado esses dois aspectos aí, né. E o conceito de call center em específico é um ambiente de trabalho, né, onde é executado esse tipo de serviço, essa atividade. Então, aí, mais uma vez, né, basicamente, todo o trabalho consiste aí em uso da voz em específico, né, e todo um registro informatizado, né. Então, não tem nada daquilo de fazer registros paralelos e tudo mais, né. É tudo um registro informatizado ali no próprio sistema, né. O que é comum em algumas empresas, tá, gente, ter algumas atividades muito parecidas com o telemarketing, né, com a função de telemarketing, e eles meio que descaracterizam, né, para quê? Porque o telemarketing tem uma jornada de trabalho de 6 horas, né, e aí eles acabam descaracterizando algumas coisas para poder trabalhar 8 horas, né,
teve uma das empresas que eu trabalhei que todo o setor comercial, você olhando assim num primeiro momento, toda a atividade que eles desenvolviam era muito parecido com telemarketing, né? A diferença básica é que eles tinham alguns controles manuais, né? E no telemarketing não, o telemarketing é todo o sistema aí é automatizado, né? Informatizado, né? E era uma das coisas que a gente discutia muito, né? Que tinha que ter uma descrição de cargo muito bem delimitado para evitar uma questão de processo trabalhista futuro, né? De um reclamante ali entrar querendo caracterizar o trabalho dele como call center. Quando a gente fala de posto de trabalho de call center em específico, né, de teleatendimento, é muito comum você encontrar essas mesas aqui onde você tem um local para colocar o monitor e um local para colocar aqui o teclado, né? Ter essa diferença de espaços, né, para você fazer. E essa mesa, ela tem regulagem de altura, isso que eu acho muito legal, né? Então, aí cada trabalhador, ele pode estar fazendo a sua regulagem de acordo com a estatura de cada um, né? Isso é um aspecto positivo, né? Mas o aspecto negativo é que, assim, eu já tive alguns ex-alunos que trabalharam em call center e tudo mais, e eles falam que no call center o pessoal não gosta muito dos funcionários ficarem fazendo regulagem tanto de mesa quanto cadeira, porque eles entendem que isso acaba danificando o equipamento, né, o mobiliário, né? Então, acaba sendo, né, você disponibiliza um mobiliário adequado para o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, aí acaba tendo, né, uma gestão, em alguns casos, onde a gestão impõe alguns empecilhos aí, né? É lógico que se você tem uma mesa maior, né, onde essa mesa ela possa ter aí tanto o monitor quanto o teclado numa mesma superfície, isso também não existe nenhum tipo de problema, tá? Isso também pode haver, né? O que importa é que realmente garantir um sistema de regulagem para que o trabalhador possa adequar aí da melhor forma possível o posto de trabalho à estatura de cada um. E aí, quando a gente fala de regulagem de equipamento em específico, né? Hoje em dia, a gente já tem muitos dos monitores que ele já tem essa regulagem de altura nele mesmo, né? Então, é lógico que é mais fácil quando a gente vai já comprar este daqui, ou se não, tem dispositivos que você pode utilizar também para fazer a regulagem de altura, né? Os monitores de hoje, uma boa parte já vem com essa opção de regulagem de altura, né? Então, é uma coisa que nós, da segurança do trabalho, nós podemos aí estar negociando com compras para realmente já comprar este daqui com regulagem de altura, porque você ficar comprando o dispositivo é sempre mais trabalhoso, né? Sempre demanda sempre uma atividade extra, né? E quando você usa notebook, né? É lógico, não quando você usa de uma forma eventual, quando você usa de uma forma habitual, porque hoje em dia é muito comum, né, nas empresas, alguns cargos, principalmente cargo de gestão, né, ao invés de fazer uso de PC, fazer uso de notebook, porque facilita, né, para ele carregar de um lado para outro e tudo mais, né. Então, quando a gente faz uso do notebook, tem que ter, né, esse dispositivo aqui para regulagem de altura, assim como tem que ter também um teclado adicional e um mouse adicional, né? Porque realmente você passar o dia inteiro usando o notebook, ele acaba sendo bem desgastante aí para o trabalhador, né? A Cláudia mesmo, ela tinha comentado aí com a gente em aulas anteriores que ela estava fazendo uso de Note, né, no trabalho que ela trabalha em home office, e ela mesma estava percebendo que ao final da jornada ela estava bem cansada, né? Porque
você tem todo um esforço aí, principalmente de punho, né? A diferença aí, a base do notebook, ela é bem fininha, cada vez mais vem evoluindo ainda mais com relação a isso, mas para quem trabalha 8 horas por dia, isso acaba podendo causar aí um reflexo na saúde do trabalhador. Não em um dia de uso, né? Mas assim, ao longo do período, isso acaba causando um desgaste, né? E uma outra coisa muito interessante, né, que no passado tinha a questão do reflexo, né? Mas os equipamentos que são construídos hoje, né, Lilson, eu acho que o Lilson pode falar um pouquinho mais sobre isso, tanto o Lilson quanto o Everton, né, que são aí da área de informática, já são dispositivos que eles têm uma característica diferente, né? Então, essa questão do reflexo, que era um problema muito grave no passado, né, hoje já não existe, né? Eu lembro que logo que começou, é, né, essa questão de que eu comecei a utilizar computador mesmo nas empresas, tinha os protetores de tela, né? Então, por quê? Por causa da questão do reflexo, né? Mas hoje em dia já existe uma tecnologia bem diferente, que não que isso não possa haver, né? Mas os equipamentos novos já está sanado este problema, né? Ah, tá. Você trabalha com em telemarketing ou Marlene? Ah, tá. Mas agora você está trabalhando em casa. E na empresa eles tinham mesmo essa restrição de não ficar fazendo regulagem? Porque a gente não pode esquecer, né, que o pessoal de telemarketing normalmente são 3 turnos, né? Até porque a jornada deles aí é de 6 horas, né? Então, mas isso daí é realmente mais uma vez, né? É uma gestão que não tem conhecimento, mais uma vez, falta de conhecimento, né? Não tem conhecimento. Ah, tá. Porque nessa também você tá trabalhando nessa há pouco tempo, né? É, é uma gestão que não tem conhecimento, né? Aí a empresa disponibiliza, tem todos os equipamentos que são equipamentos apropriados, né, para realmente permitir que o trabalhador tenha mais conforto, mas pela falta de conhecimento da gestão, eles acabam impondo esses empecilhos, né? E assim, é lógico que todos os equipamentos têm uma durabilidade, isso é indiscutível, né? Mas não é o fato de você ficar fazendo a regulagem que vai danificar o equipamento, né? Tá. Então, realmente, né, Lilsen, se você tem um computador e o seu posto de trabalho está totalmente direcionado para uma área onde tem uma incidência direta de luz solar ou mesmo de uma luz artificial, né? Aí realmente vai haver, né? Mas assim, já é bem diferente do que existia no passado, né? Dos equipamentos que existiam no passado, né? E a questão da qualidade, isso realmente é fato, né? Eu acho que às vezes, quando a gente pega aí um equipamento de segunda linha, alguma coisa assim, a probabilidade de realmente da eficiência, né, dessa questão ser menor, né? Tanto que, com relação a essa questão de reflexo em específico, né, muitas empresas hoje estão fazendo, ou faz uso de, realmente, quando tem incidência de luz solar, de cortinas ou de insufilme, né? Está sendo muito comum usar insufilme nas empresas, né? Porque além da questão do reflexo, tem os tipos de insufilme também que acaba ajudando na questão da temperatura do ambiente, né? Porque ele retém o calor, né?
Sim, sim. Então, eu entendo ainda que é falta de conhecimento da gestão, falta de conhecimento do próprio, dos próprios funcionários, né? Porque assim, é mais ou menos igual o carro, né? Carro, cada um que entra no carro vai ajustar para ficar mais adequado para você dirigir, né? Só que se seu carro, várias pessoas utilizam, toda vez que você chega lá, você tem que arrumar. E tem gente que realmente não curte muito isso. Mas, assim, mais uma vez, né, a questão do processo de cultura, né? As pessoas têm que entender que aquilo ali não é um posto de trabalho exclusivo dela, né? E as outras pessoas, se têm estatura diferente ou se tem necessidade diferente, ela tem que ajustar, né? Um trabalhador que vai reclamar porque a pessoa do outro turno mexeu na cadeira ou na mesa, alguma coisa assim dela, realmente é falta de consciência mesmo do que uma postura adequada, do que um posto de trabalho adequado pode causar de dano para aquele trabalhador, né? Porque se ele sabe, ele não vai ficar reclamando, né? Porque realmente pode ser até ser chato, mas quando você trabalha nesse segmento, você sabe que faz parte do negócio, né? Que você vai compartilhar aí o seu posto de trabalho com outras pessoas, né? Igual, o Vanessa, você trabalha em RH, Vanessa? Acho que a Vanessa está sem áudio. Porque, assim, uma outra coisa, né, se você for pensar, né, nos dias de hoje, uma recepcionista, né, dependendo da empresa e tudo mais, o trabalho dela é muito parecido com o trabalho de um teleatendimento, né? Se não é uma recepcionista que aonde tem uma circulação de pessoas, né? É isso que eu ia perguntar para a Vanessa, né? Se é muito comum as empresas aí, às vezes, ajustarem, né, a função ali para meio que descaracterizar como telemarketing. Então, e aí quando a gente, uma coisa bem interessante também, gente, é que quando a gente vai comprar aí esses equipamentos, a gente tem que ver aí qual é o mínimo, né? Então a gente está vendo aqui que na questão da mesa e da mesa, né, onde tem o espaço para o monitor e para o teclado, né? A própria NR ela fala aqui, né? Uma altura de um intervalo mínimo de 13 centímetros, né? Que você tem que fazer a regulagem aqui. Oi? Oi, professora, é que o meu celular agora que ele estava descarregando. Ah, tá. Aí eu coloquei aqui para carregar. O que que a senhora tinha falado mesmo? Que eu não entendi Bom, muito bem. eu perguntei se você atualmente trabalha no RH, né? Até para a gente ter uma ideia se realmente é feito essa adequação, às vezes, meio que para descaracterizar uma atividade que, num primeiro momento, você olha, você diz, não, isso daí é uma função de telemarketing, né? E aí, às vezes, você percebe que eles colocam outros nomes, né? Descaracterizam para quê? Para aquele trabalhador poder ter uma jornada de 8 horas, né? E não seguir todas as regras do telemarketing, né? Porque vocês vão ver que o telemarketing tem uma série de regrinhas que foram regras acordadas aí em convenção coletiva, né? Não, professora, eu não estou atuando na área do RH, eu estou estagiando na área de segurança do trabalho. Ah, legal. Então tá. Mas assim, você conhece alguma coisa sobre isso? Sobre a questão de Sobre descrição essa. descrição de cargo em específico. Hum, Às vezes isso mas o que. acontece, né? Às vezes isso acontece, né? Uma função, num primeiro momento você olha e você fala assim, não, isso daí é telemarketing, né? Aí dentro da empresa tem um outro nome, né? Ela faz algumas coisas que diferem um pouquinho do telemarketing, Ah, né? mas isso tem muito, professora. É o desvio de função, né? Sim, sim.
Tipo, isso tem muito. Você é contratado com uma função e quando chega dentro da empresa, você acaba fazendo algo totalmente diferente. Isso é algo que ocorre muito, infelizmente. Que legal, eu não sabia que você estava fazendo estágio. Parabéns. Professora, estou fazendo. Na área de segurança mesmo do trabalho. Sou estagiária técnica em segurança do trabalho. Mas que tipo de empresa? É uma consultoria, professora. Então, eu estou mais ajudando na parte da elaboração dos documentos, né? E Que como eu legal. não tenho ainda o registro, então eu não posso ir para o campo. Sim. Mas, assim, é um ramo muito amplo, né? Eu Sim. vejo que eles fazem de tudo, sabe? Todo tipo de análise, de documento, é algo bem amplo mesmo. São empresas, assim, totalmente diversificadas, assim, em todo o Brasil. É legal porque, assim, é legal, né? Mas, assim, exige um esforço da gente muito grande. Porque para cada cliente que você vai, né? Você tem que acabar estudando e entendendo um pouco a necessidade daquele cliente, né? Porque vocês têm muitos... Os clientes são de segmentos diferentes, né? Isso aconteceu comigo, né? Então, eu venho de uma experiência de uma indústria química, aí depois passei por um segmento de transporte, né, para uma transportadora, e depois eu fui para uma consultoria. Então, cada cliente é uma série de atualizações que você tem que fazer, né? Cada cliente novo, né? Então, eu tenho um cliente novo, eu tenho que, né, verificar todas as NRs que são aplicáveis àquele cliente em específico, né? E me aprofundar, e assim por diante, né? Mas ainda eu concordo com você, é muito interessante, muito bom. Professora, assim, cada cliente, inclusive tem cliente que exige que tenha risco de acidente no PPRA, entendeu? Tipo, não, a gente não coloca, mas o cliente o cliente que quer que coloque, então tem que colocar. Então, tem cliente que o documento daquele cliente é diferente dos outros documentos dos outros clientes, porque a gente tem muitas vezes um documento padrão, mas Sim. tem cliente que o documento dele é totalmente diferente. E exige muito. É comum, né? Porque às vezes ele se amarra, né? Vocês nem vão ver isso, tá, gente? Porque a NR9 ela tá mudando e agora em agosto já entra a nova, né? Então nem vai ser mais PPRA, vai ser a avaliação dos riscos ocupacionais, né? Mas a atual NR9 ela fala o seguinte, né? Que no PPRA tem que avaliar os riscos químicos, físicos e biológicos e outros riscos que a organização entender adequado. E aí virou um negócio meio cultural de mercado de trabalho de fazer o quê? Colocar tudo. Então, eu concordo com a Vanessa. Tem cliente que quer tudo e não adianta, né, querer fazer o contrário, porque, afinal de contas, cliente sempre tem razão, né? E assim, como a NR deixa essa brecha, a gente não tem muito o que falar, né? Às vezes a gente não tem muito o que falar. Eu já passei por isso também. Professor, é porque isso também afeta no PCMSO, né? Porque tem atividade que a gente vê que precisa de um exame, por exemplo, para trabalho em altura. Porque aquele trabalho corre risco de acidente. Então, se a gente não caracteriza isso no PPRA, então o médico não vai passar exame para trabalho em altura. E aí o trabalhador fica exposto, né? Vai ficar sem monitoramento, né? Gente, uma coisa, aproveitando a fala da Vanessa, deixa eu fazer um comentário com vocês. Eu acho que eu já falei, outros professores já falaram e tudo mais, mas agora, quando terminar o segundo semestre, vocês podem fazer uma solicitação de certificado de auxiliar de técnico em segurança, né? Já dá autonomia para vocês fazerem algumas coisas, entendeu? Então, é legal, entendeu? Porque, assim, tipo, tem muitas empresas que, ao invés de contratar um técnico, né? Então, vamos supor, é uma empresa pequena que não precisa de ninguém, né? Não precisa de técnico, né? Ele vai contratar uma consultoria. Mas aí, dependendo, ele prefere contratar um auxiliar técnico, porque é lógico que é óbvio, né, gente? Porque o salário é menor. Quando você fala em técnico, existe aí uma faixa
salário, né, combinado por convenção coletiva. Quando você fala de auxiliar técnico em segurança do trabalho, a empresa tem a liberdade para definir o salário de acordo com o que ela julga necessário, né? Mas, assim, né, mesmo podendo haver, né, essa diferença de faixa salarial e tudo mais, eu acho que é sempre uma oportunidade, aí é sempre uma porta, né, para começar, né? Então, ter esse certificado em mãos, eu acho que é legal para todo mundo. Então, quem tiver interesse, quando terminar aí o semestre, que tiver aí as menções e tudo mais, já envia um e-mail para a secretaria, né, pedindo o certificado, tá bom? Legal, bom saber disso, né? Porque aí a gente começa já a colocar em prática o que a gente já está aprendendo, né? Sim, né? Te dá autonomia para fazer algumas coisas, né? E como você já tem autonomia, você tem mais oportunidade no mercado de trabalho, né? Por falar nisso, vocês se candidataram para aquelas vagas que eu mandei para vocês? Alguém se candidatou? Porque recentemente eu mandei duas, né? Uma ou duas, eu não me lembro. Da NUB. Eu não me candidatei porque ficava um pouco longe para mim, professora. Um ficava em São Roque, eu acho, né? Eu não queria perto, porque eu também tenho filho, né? Então eu não quero me ausentar, assim, muito longe. Mas você também já está na área, né? Então, já tá fazendo estágio, então. E é bem pertinho da minha casa, professora. Dá até para eu volto andando. Eu vou de ônibus e volto andando. Porque o ônibus demora muito para passar na volta, tipo, uns 15, 20 minutos para chegar. Legal. Você já está mexendo com os equipamentos de medição, Vanessa? Não, professora, porque ele disse que eu só posso fazer isso quando eu tiver o registro, que eu vou poder ir para o campo fazer a medição, porque eles vão para o campo, eu não posso ir para o campo. Como estagiária, eu não posso ir para o campo. Aí eu só vejo os equipamentos, né? Não dá, ainda não mexi. Mas é muito bom. Mas eu tô doidinha para mexer. Não, eu acho que a partir do momento que você tiver o certificado de auxiliar, é bem provável que, né, porque é complicado, né, porque assim, a gente não pode esquecer que, tipo, como eu já comentei anteriormente, né, dependendo do tipo da medição que você vai fazer, se você vai fazer uma medição, eu não sei se lá faz medição de agentes químicos, por exemplo, mas eu falar de químico, né, que tem outros também que são caros, tá? Mas vamos supor, se você faz uma medição se você faz uma coleta para medição de agentes químicos errado, né? Que você perde a amostra, dependendo, é 3.500, 4.000 reais. Imagina, como que você vai justificar a perda dessas amostras, né? Eu já cheguei a perder uma amostra de coleta de agentes químicos. Realmente é bem complicado para você explicar para sua gerência, né? Por que você perdeu, né? Ou, sei lá, teve uma vez que a gente perdeu umas dosimetrias de ruído, né? A nossa sorte é que o equipamento era nosso, então só perdeu o dia, né? Tipo, passamos o dia inteiro fazendo a análise e depois chegou no final do dia, nós percebemos que estava muito alto, tudo mais, né? E eu achei estranho. Aí o técnico me levou o laudo, né? E falou assim, o relatório, e falou assim: olha, tem alguma coisa estranha, porque não mudou o processo. Aí eu comecei a avaliar, a gente foi ver, o equipamento estava descalibrado, né? Então, quando o equipamento é seu, tudo bem, você replaneja e tudo mais. Mas quando você aluga o equipamento, quando você, no caso da coleta de agentes químicos, né? Você vai mandar essa análise para o laboratório para fazer para analisar, né, a amostragem. Se você perde, você vai ter que justificar para o seu chefe porque você perdeu aquele dinheiro, né? E perder dinheiro ninguém gosta. Pois é, professora, aí muitas vezes tem esse técnico que não tem cuidado com os equipamentos, né? Por exemplo, deixa lá na empresa o equipamento lá fazendo a medição, sai, né? E se acontecer alguma coisa nesse período, eu acho que você não pode deixar o equipamento assim de qualquer jeito, não. Então, eu particularmente, quando né, a gente vai fazer medição, a gente sempre acompanha, né? Porque hoje eu vou pela consultoria, né?
Então, às vezes, eu mesma vou, né? E aí eu fico acompanhando, não dá para deixar, não, né? Porque eu concordo com você, né? E eu já peguei muita situação, tipo, sabe, de funcionário sacanear, ir lá, sabe, começar a fazer algum tipo de atividade fora do contexto dele só para dar um resultado. Porque o funcionário, ele acha que se der acima, ele vai receber, né, a insalubridade e tudo mais, né? Então, isso pode acontecer, né? E é nossa responsabilidade, né? Então, a gente tem que ficar, realmente, tem que acompanhar. Só não dá para acompanhar quando quando é uma amostragem de ruído do pessoal que trabalha na rua. Nem sempre você consegue ir. Mas, nesse caso, o que você faz? Você pergunta para a gerência, né? Quem que é a pessoa que ele recomenda que que seja feito, né, as análises, né? Porque, tipo, se você pega o equipamento que mede vibração, que é um acelerômetro, né? Ele é um equipamento super caro. Um equipamento, da última vez que eu vi, né, porque quando você vai medir vibração, tem a vibração de mãos e braços e tem o de corpo inteiro, né? O de corpo inteiro, o equipamento que mede de corpo inteiro, da última vez que eu vi, né, que uma pessoa que eu conheço comprou, ele pagou 30 mil reais. Imagina você ter um equipamento de 30 mil reais e aí você, né, você vai ter que usar, né, a pessoa, se você vai lá fazer a medição de vibração, por exemplo, vamos supor, do motorista de ônibus, né, motorista de ônibus urbano. Não tem como você colocar no motorista de ônibus, ou você vai acompanhar ele no trajeto, né, ou dependendo do ônibus, não tem como você ir, né. Então, você tem que ver quem é a pessoa que a empresa recomenda para fazer a medição, né. E aí, nesse caso, é meio difícil você conseguir acompanhar. Mas, assim, via de regra, sempre que dá, eu acabo acompanhando, né? Acompanhando para garantir que a medição foi feita de uma forma adequada e acompanhando realmente até por uma questão de garantia do próprio equipamento, né? Porque são equipamentos caros, né? Pois é, um dia desse eu fiquei admirada que eu vi uma caixa chegando, eu acho que deveria ter uns 3 a 4 palmos a caixa, assim, uma caixa bem quadrada, né? Professora, sem brincadeira, o equipamento era menor do que a minha mão, para aquele tamanho de caixa, cheio de papel bolha. A gente riu, parecia uma piada. Entendeu? Por uma caixa enorme, cheio de papel bolha e o equipamento no meio bem pequenininho. Era o dosímetro de ruído. Eu acredito que sim. Eu imagino. Porque o dosímetro de ruído está muito pequenininho agora, né? Então, se você pegar o que era antigamente e o que é hoje, realmente ele tá bem assim pequenininho mesmo. Ah. Sim, né? Eu concordo, Kleber, mas assim, aí até falando, né, aí voltando um pouquinho para a questão de ergonomia, né? Depende muito da pessoa, né? Quando aconteceu isso comigo, o técnico que fez não era era um técnico realmente que já estava com a gente há um tempo, né? Mas ele não era tão experiente assim, né? Então, aí, nesse caso, o que eu sempre falo, né? Quando você vai contratar um técnico que é recém-formado, você sabe que a sua responsabilidade é acompanhar esse funcionário o tempo todo, né? Mas só que assim, eu achei que já estava na hora dele ter autonomia para algumas coisas, e eu acabei fazendo isso, e depois ele acabou, né, realmente fazendo uma medição inadequada, né? Mas, assim, eu acho que faz parte também do aprendizado de todo mundo, né? Fez parte do meu aprendizado, fez parte do aprendizado do técnico, né? E fez parte do meu aprendizado duas vezes, né? De acompanhar melhor e de ter que reportar alguma coisa para a gerência, né? Alguma coisa que a gente acabou deixando passar e isso acabou acarretando, né, uma despesa extra para a empresa, né? Então, vamos lá.
Então, uma coisa que é importante, né, é a gente ver, então, você vai comprar esses equipamentos e verificar aí exatamente quais as regulagens, né? Quando eu fiz minha especialização em ergonomia, o meu estágio eu fiz numa empresa de móveis, né, para móveis executivos, né, para empresas aí diversas, né? E lá tinha umas mesas assim, mas não essas mesas tipo PA, né? Umas mesas realmente bem legais, assim, mais para gerência e tudo mais, muito legais. E isso eu fiz minha pós em 2012, né? Eu imagino como que isso evoluiu de lá para cá, né? Eu lembro que estava começando a surgir as PAs, né? E a PA, né, que é este posto de trabalho, esse posto de atendimento, ele é bem simples mesmo, né? Ele acaba atendendo aí os requisitos mínimos, né, se tratando das dimensões, até porque a gente sabe que numa empresa de call center existe um número muito grande de trabalhadores, né? Então, regulagem para mesa, regulagem aqui, ó, de 26 centímetros. Então, você sabe mais ou menos, se dá isso, dá, né, ô Lilsen, as regulagens dos monitores, né? Eles são mais caros, esses que têm regulagem? Ah, tá. Sim, sim. Entendi. Pra falar a verdade, eu estava achando que já estava meio que padrão, sabe? Porque, assim, na ETEC, os laboratórios da ETEC, isso há, né, 2 anos atrás, porque a gente já está um ano e meio em casa, basicamente, eles já eram com regulagem de altura, então por isso que eu já achei que era meio que padrão, né? Mas de acordo com a norma aqui, o que é importante observar é a questão da regulagem mínima aqui, que é os 26 centímetros, né? A própria NR traz essa informação, né? Então, aí fazendo com base na colocação do Kleber, né? Talvez até por uma questão de custo, você tem que avaliar, né, o que é mais viável para a empresa. Um com regulagem, que seria muito mais prático, ou comprar um regulagem de altura avulso aí, né? É? Então, são essas questões que a gente tem que avaliar com o RH, né? Porque você vai precisar, né? Não tem jeito, né? Porque não dá mais para ser igual no passado, né? Vocês lembram no passado que tinha umas caixinhas lá, que o pessoal colocava umas caixas, ou colocava umas listas telefônicas, que, graças a Deus não existe mais, né? Uns livros, colocava de fase ainda? Meu Deus. Aham. Meu Deus. O posto de trabalho dele é um posto em pé. Aham. Tá, para ter uma condição. Aham. Sem comentários. É. Era mais fácil fazer um equipamento, fazer um mobiliário que ele permitisse o ajuste, né? O ajuste não, permitisse que tivesse a altura adequada para o trabalhador, né? Isso é muito comum na área produtiva, né? Às vezes o pessoal da área produtiva, que hoje em dia, né,
tem muitos processos produtivos ali, já fazem todo o processo de registro e tudo mais, todo o controle no computador, e aí eles têm um posto que é um posto em pé, né? Mas nesses casos aí você, né, normalmente o que eu acabei vendo é que eles têm um mobiliário já aí com uma altura maior, né, mais adequada para aquela atividade em específico. Mas encontramos muitas listas telefônicas ainda, né? Pelo que eu entendi. Assim como nós encontramos muitas caixinhas ainda de... Só falta ser caixinha de feira, né? Para colocar o pé em cima. A questão aqui da bancada, né? Então, quando você... porque o telemarketing, né? Então, tem um telemarketing que o pessoal realmente só usa o computador, né? E tem uns que ainda tem alguns papéis ali, né? Que o próprio trabalho exige que ele faça uso ali de alguns papéis, de alguns controles manuais, né? Então, numa bancada sem material, qual é a dimensão mínima que tem que ter a mesa, né? Então, profundidade de 75 centímetros, né? Largura de 90, né? Para proporcionar aí, e um raio de 65 centímetros para cada lado, né? Isso daqui é o mínimo que tem que ter. E a questão de bordas arredondadas, que é um critério aí para... Hoje em dia, todas as mesas aí são de bordas arredondadas, né? Até por uma questão de risco de acidente, né? Porque o que era mais comum era a gente se enroscar naqueles cantos de mesa, né? Naquelas quinas de mesa que realmente o risco de acidente era sempre muito grande, né? Era um tal de ficar com a perna roxa ali, né? Onde você batesse ficar roxo, né? Então, todas as mesas aí atualmente, né? As nossas próprias carteiras na ITEC e tudo mais, elas já são aí com todas as bordas arredondadas, né? E essa informação aqui, sabe, gente, apesar de que estar falando por uma questão de call center em específico, ela acaba sendo utilizada aí, pode ser utilizada para tarefas similares, né? Teve uma vez que a gente estava mudando, né? Logo que começou essa questão de nota fiscal eletrônica, nós mudamos todo o setor de expedição da empresa, né? Que era nota fiscal, né? Aquela outra impressa com aquela de uma forma antiga, né? Por essa nova, né? E aí eles mudaram o setor de expedição. Aí eles fizeram tipo bancada, né? E aí a gente teve que fazer o dimensionamento dessas bancadas, né? Porque era um número muito grande de pessoas que trabalhavam lá na expedição. Então a gente tinha que tentar otimizar o máximo possível, né? E aí a gente realmente eles não faziam eles não faziam uso de nenhum tipo de material de consulta, e aí a gente acabou usando essas dimensões aqui para definir o posto de trabalho para o pessoal lá da expedição, tá? Então, sem material, né? Com material, vocês percebem aqui que é um pouquinho maior, né? Aqui a gente tem uma profundidade de 75 centímetros, 60 e 90. Aqui, com o material, a profundidade aumenta aqui de 90, né? 75 para 90. O restante se mantém da mesma forma, né? Uma largura de 100 centímetros, né? Então, aí você tem ali aquele espaço de 100 centímetros para você poder se movimentar. E a questão da profundidade, porque aí você tem o local ali onde colocar o material, né? Uma coisa que você observa, né, que você vai aprendendo também depois do seu trabalho, é o seguinte: eu lembro que na época nós tínhamos feito, né, a altura de acordo com o recomendado também, né? Se vocês lembram lá, o posto de trabalho para as mesas, né? Para atividade sentada, o adequado é que a mesa tenha uma altura ali, média de 75 centímetros, né? Que é mais ou menos padrão, né? Nós fizemos isso e depois nós percebemos que a cadeira que tinha sido comprada, ela tinha o braço muito alto. Em menos de 6 meses, os funcionários acabaram com o braço das cadeiras, porque toda vez que eles iam, né, puxar a cadeira, e aí a cadeira batia na bancada, ia danificando, né? Então, aí são coisas que você percebe que se você
no analisar todo o conjunto, né, alguma coisa com certeza vai sair errado. E nesse caso, as cadeiras, né, que eles acabaram utilizando as cadeiras que já existiam na empresa, né, acabaram sendo danificadas, e aí quando foi substituída, a gente substituiu pelas cadeiras que realmente acomodassem ali naquele novo ambiente de trabalho, né. A questão aqui de baixo, né, a própria norma diz que tem que ter uma profundidade mínima aqui de 45 centímetros para você acomodar aí ao nível de joelho, né, e 70 centímetros aqui para a parte dos pés, né. E uma coisa bem interessante aqui, tá, que no caso, quando, né, realmente os pés do operador não alcança, né, o piso aí, né, não dá para fazer aquela questão de perna a 90 graus e você alcançar o chão, né, o piso, a empresa deve fornecer o apoio de pé, né? Então é para todo mundo? Não, né? Dá para comprar para todo mundo e sair distribuindo? Você pode fazer isso, mas pode ser que não seja todo mundo que precise e aí vai ficar lá sem uso, né? E como que você vai saber isso, se precisa ou não? Só se avaliar. Se você não avaliar, você não sabe, né? Uma coisa muito comum, tá, gente? Atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Aqui a gente está falando de uma PA, né, de um posto de atendimento, mas assim, o pessoal tem muito mania de querer colocar um monte de coisa aqui embaixo, né, da mesa, transformar esse espaço aqui debaixo da mesa em um depósito, e aí depois você não tem espaço nem para se mexer, né? Isso realmente não né, de acordo com a lei, não é o recomendado, porque você tem que ter esse espaço para se movimentar. E segundo, né, eu acho que nem em segundo, né, em primeiro, né, realmente isso causa um desconforto muito grande, né, de realmente você não ter essa autonomia e de se movimentar quando você quer, né. Então, aqui não é o local mais adequado para vocês fazerem de depósito extra aí, né? Quem tem depósito embaixo da mesa? Ninguém? Coisa boa, né? Todo mundo com embaixo da mesa livre? Professora, eu coloco a minha mochila e tem a minha lixeira lá também. De vez em quando meu pé esbarra lá na minha mochila. Mas até que o espaço não é tão pequeno, não. A lixeira é bem comum a gente ter mesmo, né? Mas assim, o pessoal normalmente coloca o arquivo mesmo ali. Aí sim, realmente é um pouco pior, né? Seus espaços vão diminuindo cada vez mais. A questão da cadeira, né? Cadeira, a gente não pode esquecer aí, né? Então, encosto ajustável, apoio de braço, né, com regulagem. Lembra que eu falei aqui, ó, tá? Tem que ter uma regulagem, né? Mas assim, tem alguns que o pessoal, o que acontecia lá nessa situação que eu comentei com vocês da expedição, essa altura aqui, né, das cadeiras era maior e o pessoal, quando ia encostar a cadeira, eles não abaixavam, né? E aí começou a danificar aqui, tá? A profundidade do assento, né, de 38 a 46, a borda arredondada, com pouca conformação. Aqui também tem que ter uma altura ajustável, apoio com 5 pés, né? A gente sabe que tem algumas cadeiras aí que tem 4, né? É lógico que aí, como o Lilson mesmo comentou, né? Tem uma questão de custo, né? Essa de 4 pés, elas são mais baratas, mas é óbvio que a estabilidade, né? Por que 5? 5 porque te dá mais estabilidade, né? 4 aqui você vai perdendo a estabilidade, né? Mas a NR é que ela define que a cadeira realmente, né? Ela deve ter os 5 pés aí de apoio, né? Exatamente para garantir a estabilidade do trabalhador, né?
O Marlene, nas empresas anteriores que você trabalhou em call center, como que era? Você se recorda? A Edneide, a Edneide também trabalha, não deixa de ser um call center, né? Porque o Poupa Tempo é um mega call center, né? Ah, tá. No call center vocês não podem entrar com nada, né? Mas, mas quando é um escritório mesmo, às vezes a gente acaba deixando, né? Algumas coisas. Tá, eu perguntei com relação às cadeiras do call center, né? Se elas são com 5 rodízios ali, né? Ou são com 4 rodízios? Os pés, né, da cadeira. Se você lembra. Sim, tá. Então, mas o 5 é por causa da estabilidade mesmo, tá? Mas, mais uma vez, né, gente, assim, lógico, né, esse critério aqui é o critério para call center, né, mas nada impede que quando você vá fazer uma análise ergonômica, por exemplo, numa empresa, num posto de trabalho em específico, você recomende que a empresa forneça para o trabalhador uma cadeira com cinco pés de apoio, né. Aí você argumenta essa questão da estabilidade mesmo, né, isso faz parte do nosso trabalho, né? Se a empresa vai ou não comprar, aí também faz parte do trabalho deles, né? Às vezes não compra de uma hora para outra, né? Mas se ela se planejar, né, na medida que vai fazendo reposição, ela pode ir substituindo, né? A questão dos headset, tem que ser fornecido gratuitamente aí para o trabalhador, tem que ser individual, né? A gente sabe que algumas empresas de call center, né, ele tem um headset único, mas as partes que ficam em contato com o trabalhador, eles fornecem individualmente. Então, aí cada um chega e acopla o seu kit, né? Isso também é permitido, né? Agora, falando de headset, gente, essa questão aqui da alternância de orelha mesmo, é muito importante, né? Você alternar ele, porque assim, existem estatística e índices de perda auditiva do pessoal de call center muito grande, né? Então, é importante essa orientação, né, de realmente fazer o rodízio, né? Por mais que o pessoal não goste, isso é importante, né? E assim, fazendo um paralelo também, hoje em dia, nos escritórios, é muito comum, né, mesmo não sendo uma atividade de call center, muita gente fazer uso de headset, né? Porque quem fala muito ao telefone acaba deixando suas mãos livres aí para você poder desenvolver a sua tarefa. Você não precisa ficar segurando o telefone, né? Então, esse pessoal que compra, né, mesmo sendo de áreas diversas, a gente tem que orientar, né, esses trabalhadores, né, realmente com relação à questão de troca, com relação à questão de alternância, né? A questão de regulagem ali apesar de que hoje em dia essa questão de regulagem de altura, né, já é meio que automático. O próprio sistema, né, telefônico, né, ele já faz essa regulagem. Mas nos anteriores você tinha autonomia lá para aumentar ou diminuir o nível a regulagem de altura do som, né? Se o equipamento tiver, você também tem que orientar o trabalhador com relação a isso, tá? Eu já acompanhei processo trabalhista do pessoal da área comercial que fazia uso de headset pedindo de ex-funcionário, né?
de reclamante falando sobre a questão do uso do headset, né? Então, por isso que eu sempre comento com os alunos, né? Se a empresa permite que outros funcionários façam uso do headset, a gente tem que monitorar, né? Mais uma vez, igual a Vanessa falou, é importante isso constar no PPRA, né? Agora, né, a partir de agosto, constar lá no inventário de riscos, né? Porque isso daí vai ser base para o exame médico, né? Se o médico não tem conhecimento de quais os equipamentos que são utilizados para o trabalho, né? Ele não vai saber quais exames médicos ele vai ter que fazer. Se ele vai decidir fazer audiometria nesses funcionários que usam headset eventualmente ou a cada 6 meses, ou se não vai fazer, aí é uma decisão da parte médica, né? Nós, da segurança do trabalho, nós temos que relatar quais os equipamentos que são utilizados, né? Além da questão da perda auditiva, realmente, que é, né, a mais grave aí, a gente não pode esquecer que, às vezes, dependendo da forma que é usado o headset, você pode aí desenvolver algum tipo de infecção de ouvido, alguma coisa assim, né? Então, mais um motivo, né? As empresas de call center em específico, hoje em dia, né, até por uma questão do número muito grande de doentes, né, de produzir, né, esse número muito grande de doentes, hoje ela tem uma sistemática muito boa com relação à divulgação dos riscos, né, que ela expõe ao trabalhador, né. Ela tem uma sistemática de muito treinamento, muito acompanhamento e tudo mais, né. Então, aqui, né, não esquecer de fazer, mesmo não é um EPI, então não precisa fazer registro em EPI, mas fazer um registro de entrega dos headsets, ter um procedimento, né, de como que vai ser feito esse uso e tudo mais. Isso é uma coisa bem legal, que eu acho que vale a pena aí verificar, né. Aí, com relação aos headsets ainda, né, ter garantidas pelo empregador a correta higienização e condição operacional, né, recomendado pelo fabricante, então aquilo que eu comentei com vocês. Então, no treinamento, orientar o trabalhador como que é o processo de higienização e como que é o uso desse equipamento, né. Eu lembro que os primeiros equipamentos de headset, no mais quando começou esse uso, eles usavam, acho que o Lilson pode me ajudar um pouco com relação a isso, eles usavam uma sistemática muito parecida com as antigas central telefônica, né? Aquela que tinha telefonista lá na recepção, que tinha um monte de ramal e tudo mais, né? E nessa sistemática de central telefônica, eles falavam que o trabalhador, né, que a telefonista, ela estava exposto à radiação ionizante, né, em função dessa exposição direta, né. Mas aí depois os outros, tanto que esse processo trabalhista que eu acompanhei, a linha era exatamente essa, né, fazendo um paralelo com a questão da telefonista em específico. E aí depois eu sei que esses equipamentos novos, ele já não existe mais isto, né? Porque houve uma mudança, né, no sistema de telefonia aí, e uma mudança no equipamento também. Então, não tem mais essa questão da radiação ionizante em específico, né? Então, a questão da substituição, né, tanto do equipamento quanto das partes aí substituíveis, sempre que for necessário, tá? Ser um equipamento de fácil uso e de alcance e permitir o ajuste da intensidade sonora, né? Para os equipamentos que você tem autonomia, né? Como eu tinha comentado, hoje em dia já tem uns equipamentos que já vêm com um nível padronizado, né? Os mais novos, né? Eles já vêm aí com os níveis padronizados, né? Até para evitar aí que a pessoa tenha essa autonomia de aumentar ou diminuir, né? Diminuir não é o problema maior aí que eu vejo é realmente aumentar, né? Que é alguma coisa muito parecida com o nosso celular, né? Sabe quando você está usando fone
e que você começa a aumentar muito o volume do seu celular, e aí vem lá aquele aviso, né, que você está ultrapassando o nível seguro, né? A questão do monitor, né? Tem que proporcionar um ângulo de visão correto, né? Na frente do trabalhador e com regulagem, né? De altura. Uma coisa que é muito interessante também olhar, tá, gente? Normalmente você instala um departamento numa sala que já está construída, isso é óbvio, né? Então, às vezes a sala foi construída para alguma coisa, para uma coisa diferente, né? E você vai lá, você monta, por exemplo, a gente está falando de call center aqui, né? Monta toda a sua estrutura de call center e você não observa como está, né, o posicionamento das luminárias, né? Então, é lógico, né? A gente tinha falado da questão de reflexo, falando de luz solar direta, mas se você instala o seu computador aonde a lâmpada, né, a luz artificial tem uma incidência direta ali sobre a tela do teu computador, isso também vai te causar um desconforto, né? Vai te causar um desgaste aí ao longo do tempo, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso também, tá? Isso é muito comum nas empresas, né? Eles montam e eles nunca olham onde está. Então, às vezes tem ponto escuro e às vezes tem pontos onde existe uma claridade ali, um índice de iluminamento excessivo que causa um desconforto para o trabalhador, né? A questão de temperatura a gente já tinha visto, né? Ele permanece a mesma, né? Lá da NR17, tá? Nível de ruído de 65 decibéis, a temperatura de 20 a 23, velocidade do ar não superior a 0,75 e a umidade relativa não inferior a 40%, tá? O legal é que no call center normalmente já tem, né, um equipamento lá fixado para medir a temperatura direto, né, um termohigrômetro, né. Quem trabalhou em call center, né, ou que conhece um pouquinho, sabe que o complicado do call center, às vezes, é no final de semana, quando você trabalha com um número reduzido de funcionários, né, com plantão, porque, assim, a área, ela foi dimensionada aí para o número X de pessoas, né, e aquele ar também foi dimensionado para o número X de pessoas. Aí, quando vai menos trabalhadores, o que acontece? O ambiente fica mais frio, né? E algumas empresas elas acabam travando também, né? Dentro dessa faixa aí que a ANR pede, ela define ali um valorinho específico e trava, né, o sistema de ar-condicionado. E aí quem vai, não tem jeito, gente. Eu sempre falo, trabalhou em ambiente climatizado, não gosta de frio, só tem um jeito, carrega uma blusa, né? Igual, um lugar que, quando eu vou, eu sempre levo uma blusa, em hospital. A gente sabe que hospital, a temperatura é sempre baixa, né? Até por N fatores, né? Então, sempre que eu vou, eu sempre carrego uma blusa. Nunca vou a um hospital sem levar um agasalho, mesmo que no verão, né? Então, aqui a gente já viu lá quando a gente estava falando anteriormente, né? Então, o ambiente ela tem que ter uma distribuição homogênea de temperatura, né? A gente sabe que atualmente, né, já existe um sistema de distribuição de fluxo, né? Então, você pode regular aí se você gosta se você gosta de uma temperatura maior ou menor, tudo mais. Existe uma possibilidade de regulagem de fluxo por saída, mas no passado, tá, o sistema de ar-condicionado mais antigo, ele não tinha isso, então ele distribuía ali a temperatura de uma forma uniforme para todas as saídas, né?
Aí aqui as empresas podem instalar o higrômetro, né? Chama higrômetro ou termohigrômetro, né? Aí para medir a temperatura efetiva e a umidade relativa. Acho que vocês já viram, isso daqui é tipo de um reloginho, né? Que é bem comum. Em TI sempre tem, né, o Kleber? Sala de servidor. Ah, tá. Sim. Ah, tá. Aham. É, porque tem que garantir ali a temperatura e tudo mais, né? Tanto que... Aham. Danificar os equipamentos. Aham. Então, o que que acontece, tá, gente? Esse equipamento aqui, esse termohigrômetro, você pode fixar no lado de fora, né? Igual, vamos supor, normalmente, eu vou falar via de regra, tá? Não tô falando que todo lugar é assim. Mas normalmente na empresa tem um setor de informática, né? E depois tem uma salinha fechada que é onde que ficam os equipamentos lá, né? E aí o que eles fazem? Eles instalam esse equipamento na sala de informática, aí tem um cabo, e esse cabo eles deixam dentro da sala onde ficam instalados os equipamentos, né? Porque aí você consegue medir, aí você consegue monitorar qual é a umidade, qual é a temperatura que está dentro da sala onde estão os equipamentos que têm que ser monitorados, né? É bem legal isso, né? Às vezes, quando você tem ambiente frio também, quando você tem aí freezer, quando tem sistema de refrigeração, né? Em algumas empresas eles também usam isso daí para monitorar, né, a temperatura daquele ambiente, né? E uma outra coisa. Oi? Pode falar. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer quando a gente está falando de sistema de ar-condicionado, em 98 aí, né? Acho que quem morreu foi acho que o filho do Antônio Carlos Magalhães, né? Ele morreu em função de uma doença que ele acabou desenvolvendo por uma exposição a um fungo em específico, né? E aí, a partir disso, né, foi publicada essa portaria 3523, né, com relação à síndrome de edifícios doentes, né, aonde a empresa ela tem que manter, né, o PMOC, que é o plano de manutenção do sistema climatizados, né? Então você tem que manter um registro de manutenção dos equipamentos, né? E quando a gente fala de sistema de ar-condicionado central, acima de 60 mil BTUs, você tem que garantir a limpeza dos dutos, né? Porque imagina, né? Você tem aquele sistema climatizado, né? Por dutos, né? E nunca limpa. Imagina como que vai ficando aquilo ali, né? E aí, hoje, né, a partir de 98, aí é obrigatório, né? Ah, o ar-condicionado de parede tem uma capacidade menor, beleza, mas a própria norma traz, né, que ele tem que definir um plano de manutenção para cada um desses equipamentos e você tem que atender ali a manutenção preventiva de acordo com o que é especificado, né? Então, tem aí uma periodicidade para cada parte do equipamento, né? Bianca, você não trabalha com manutenção de ar, né? O seu é manutenção de equipamentos, né? Só, né? Acho que a Bianca é manutenção de equipamentos de um fast food aí, que eu não lembro o nome. E o que que acontece, tá? Então você faz toda essa limpeza, inclusive tem um robozinho que vai e depois ele gera um relatório. Isso estou falando quando tem o sistema de ar-condicionado central, né? Então eles fazem a limpeza, depois ele emite um relatório
inclusive para garantir aí que foi feito o serviço, né? E também existe uma outra, a resolução 9 aí de 2003, que fala sobre a questão do padrão de qualidade de ar, né? Então, o que acontece, né? Normalmente é feita uma análise do ar existente naquele local em específico, né? E aí compara com a legislação aqui para ver se realmente aquele ar que nós estamos ali respirando, que nós estamos expostos, ele atende a essa resolução em específico. E o próximo item é sobre a questão de organização do trabalho, tá? Isso daqui eu vou deixar para a próxima aula, porque eu queria mostrar uma outra coisa para vocês. Ah, tá, legal. Olha aqui que o Lilson postou. Ah, tá, já tem o sistema robotizado aí que faz todo esse trabalho, né? É. E é uma coisa que o pessoal não dá muita atenção, viu? Porque não precisa muito. Fala para mim, quem troca, quem tem ar-condicionado no carro e troca o filtro de acordo com o fabricante lá? Né? Se no nosso próprio carro, às vezes nós deixamos passar, né, por N motivos, imagina na empresa, né? A gente não pode esquecer que se você utiliza o seu carro, por exemplo, para ir para circular em áreas de terra, né, você reduz a capacidade, né? Então, se o seu filtro tem uma duração para X período, né, se você circula em ruas de terra, isso daí reduz. Pode haver uma saturação do filtro. Então, você tem que trocar num prazo menor. E assim, quem faz isso de acordo com o manual? Né? Da mesma forma, a empresa, né? E vou falar uma coisa para vocês: esse serviço de limpeza não é barato. Então, é uma coisa que você tem que realmente prever do ano para o outro para garantir que a empresa faça de acordo com o especificado na norma, porque senão ela não faz. É caro, né? Tem algumas coisas na empresa que são super caras. E se você não planejar, não acontece. Espera um pouquinho aqui, tô procurando um negócio aqui, tá? Bom, vocês sabem que a Fundacentro, né, ela está no período de Campate, né? E hoje não, desculpa, ontem teve um evento, né, que o assunto foi qualidade de ar em ambientes climatizados,
né? Realmente é um vídeo bem longo, né? A gente não vai ver aqui, é um vídeo de 2 horas, mas você sabe que nesses vídeos, né, tem algumas coisas legais e tem outras que dá para passar. Mas eu recomendo que, quando vocês puderem, vocês deem uma olhada, porque assim, tem as últimas atualizações em se tratando desse assunto de ambientes climatizados, e ele aborda aí também um pouco a questão da questão do Covid, né? Então, como que é a questão da questão do Covid, né? Aí no ambiente climatizado. E ele dá foco, é lógico, aí para a questão do ambiente hospitalar também, tá? Então, vale a pena dar uma olhada, tá? Quando vocês tiverem um tempinho aí. Vocês vão ter uns dias de férias, aí vale a pena dar uma olhada nas férias. Coisa para vocês fazerem nas férias. Deixa eu ver se está abrindo o link. Tá. Fechar. Mas é isso. Mais uma vez, eu acabei não conseguindo entrar na sexta-feira. Parabéns aí pelo evento de vocês na semana passada, né? Vocês sentiram um pouquinho na pele o que é fazer isso na empresa, né? Mas, assim, parabéns para os mediadores, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas, assim, todos saíram muito bem. Fernando foi guerreiro, fazendo sozinho, né, Fernando? Acho que estar ali sozinho, eu sei que não é fácil, né? E você saiu muito bem, conseguiu, né, conduzir muito bem o evento mesmo sozinho, né? E os demais também foram todos muito bem, né? Pode falar, Fernando. Tinha que se virar um pouquinho. Os imprevistos apareceu os imprevistos ali, tinha que dar um procedimento novo na coisa. Sim, saber contornar os imprevistos também faz parte do negócio, né? Eu ainda conversei um pouquinho com o Lilsen, a orientação do professor Elvis foi bem clara, né? Que nós professores, seríamos apoio, mas nós iríamos intervir se realmente, né, em último caso, até vocês esgotarem todas as opções que vocês teriam, vocês queriam conduzir. E realmente não houve necessidade, tudo que aconteceu vocês conseguiram contornar, né? Vocês viram que em alguns dias tinham poucas pessoas, tinha dia que acho que nem os alunos da sala estavam 100% se bobear, né? Nem os alunos da sala, que eu me refiro, sala de TST, primeiro e segundo TST, né? Mas isso acontece na empresa, né? E o nosso papel também é começar a construir um conceito de segurança, né? Que é um caminho que a gente não sabe que não é fácil. Eu passei para o Elvis o certificado dos alunos que foram palestrantes e mediadores, né? Aí eu não sei se já passou para vocês e tudo mais. Eu passei de todo mundo, né? De todo mundo que participou. Os mediadores e os palestrantes, mas aí depois, não sei se ele já passou para vocês ou como que ele vai fazer, mas aí depois vocês veem com ele lá. Mas parabéns pelo evento, né? Eu acho que é uma experiência única. Mas assim, gente, faz parte do nosso trabalho, né? A gente tem que aprender a fazer isso. E como que se aprende fazendo isso? Fazendo, não tem jeito. Você pode fazer um curso de teatro que vai te ajudar, você pode fazer um curso de oratória, lá com aquele cara super famoso, que vai te ajudar, mas tudo vai te dar embasamento.
mais você só vai aprender fazendo. Você só vai ficar um pouco mais confortável fazendo, né? Mas foi bem legal. Eu acho que foi uma experiência muito boa para vocês, né? Certo? Então, tá bom. Certo. Então é isso, gente, por hoje. Nos falamos amanhã. Então, boa noite. Anotem as dúvidas. Vocês falaram um pouco hoje. Anotem as dúvidas, que amanhã a gente fala sobre as dúvidas também, tá bom? Tudo bem. Ok, boa noite, professora. Boa noite, Tchau. gente. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.